Queria convidar a Roberta Werner, diretora do Rio Visit, Rio Convention Visit. Obrigado. Muito obrigada. Deixa eu ver onde é que eu posso sentar, pode ser aqui? Bem, pessoal, muito boa tarde. Na verdade, quase boa noite, né? Estamos já aí na reta final. Queria agradecer demais o convite dos nossos parceiros. Agradecer, e mais do que agradecer, parabenizar a toda a organização do Rio Info por estar mais uma vez, né, oferecendo e se dedicando ao Rio de Janeiro e abrindo também essa oportunidade e as portas ao Visit Rio, ao Rio Convention and Visitors Bureau, para esse cenário que é tão importante. Então, para a gente, né, entrar e poder convidar, antes da gente convidar os nossos parceiros e amigos aqui para bater um papo nesse painel, queria só soltar um vídeo do Rio Convention and Visitors Bureau, para a gente começar a entrar aqui no esquema do nosso bate-papo. Bem, enquanto isso, vou convidar aqui para se sentar à mesa junto conosco os nossos convidados. Convidar a Ana Carolina Feliciano. A Ana Carolina é Head de PR e Educação do Hotel Urbano, da URB. Por favor, Ana. Gente, eu sei que a gente está em número pequeno, mas podem bater palma, tá? Obrigada. Também para se juntar aqui conosco o Leonardo. Léo, você me ajuda depois a Balardi, que aí é mais fácil, porque ele tem um sobrenome bem complexo. Tá? O Léo é diretor, né, da Seduz Rio e da Destinal, que é a empresa que a gente vai abordar aqui hoje. Por favor, Léo. E também para se juntar aqui a nós, o Paulo Mendes, que é Hospitality Sales Director da Amadeus. Todo mundo com o microfone? Tá, tudo bem. Então agora sim, acho que a gente pode soltar o vídeo. Daqui de cima, a cidade do Rio fica ainda mais maravilhosa. É um lugar onde a gente encontra tudo, e tudo se encontra. O mar encontra as montanhas. O verde das florestas encontra o azul do céu. Qualidade de vida encontra os parques. A arquitetura encontra a história. O urbanismo encontra soluções. O futebol encontra o seu maior palco. E onde todos encontram a fé. Aqui embaixo, os encontros continuam. A alegria encontra o samba. E você encontra a felicidade. É isso mesmo. Aqui embaixo encontramos um povo alegre e hospitaleiro, de braços abertos para o Brasil e para o mundo. Mais do que uma cidade, o Rio é um jeito de ser. Visite o Rio. A gente encontrar você aqui. Muito bem. Então, rapidamente, né, para a gente fazer uma introdução, o Rio Convention and Visitors Bureau, o Visit Rio, é uma entidade 100% privada e ela tem a responsabilidade de trabalhar a comunicação na cidade, fazer toda a parte de promoção, para que cada vez mais a gente tenha na nossa cidade, no nosso destino, eventos sendo realizados e eventos que tragam, de fato, um impacto econômico para a cidade, como bem visto, né, nos últimos dias, que a gente teve a oportunidade de estar sediando, de estar realizando o próprio Rock in Rio, o terceiro maior evento de impacto econômico na nossa cidade, gerando muitos e muitos empregos, gerando muitas oportunidades. Então, o nosso painel ele aborda bastante sobre essa questão. Hoje, quando a gente fala, né, da comunicação, quando a gente fala da distribuição, é importante que a gente também tenha essa virada de chave para essa atividade, para esse setor,
que está tão envolvido em qualquer, né, atmosfera que a gente fala do setor e da economia do turismo. Para a gente entender esse universo, né, assim, mais de 5 milhões, né, de pessoas acessam a internet diariamente. E hoje, né, toda a nossa compra, hoje toda a nossa navegabilidade está a um clique das nossas mãos. E aí, por conta disso, né, e dos últimos meses, para vocês entenderem que o Rio Convention ele tem uma responsabilidade muito grande, inclusive na conversão de eventos para a cidade do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos meses a gente converteu, pelo menos dentro desse universo da tecnologia, diversos eventos que vão fazer parte do nosso calendário. A gente tem o Rio Info, a gente tem Innovation Week, a gente tem o Web Summit, nós temos o Blockchain, ou seja, tivemos uma série, né, de eventos e que vão, né, de fato concretizar e que vão fazer parte permanente do calendário da cidade. E dentro desse universo, aí sim agora, né, de forma a direcionar a nossa palavra aqui para os nossos convidados hoje, é que a gente queria entender, viu, Ana, até já olhando aqui para você, como é que tá, né, assim, como é que é essa virada de chave, né, assim, como que uma empresa, né, do patamar de vocês, né, assim, quais foram os maiores, e aí eu acho que talvez aqui a gente até pode fazer um pitch rapidamente de cada uma das empresas de vocês, como é que foi esse cenário tão desafiador, saindo, né, de uma pandemia, e para onde que a gente olha para trás, para onde que a gente se vê nesse momento, e para onde a gente vai nesse futuro tão próximo. Então, eu queria que vocês falassem de forma muito resumida das empresas de vocês e que pudessem estar realmente também trazendo alguns elementos para a gente discorrer sobre esse aspecto aqui, imaginando, né, que 63% da população do mundo, né, de fato hoje vive o universo da tecnologia, vive esse ambiente tecnológico. Sim, claro. Todo mundo me ouve, né? Deixa eu só apresentar brevemente o URB. A gente nasce em 2011 como hotel urbano, em que a gente se reconhece como realmente uma OTA, uma Online Travel Agency, naquela época. Então, a gente já tem 11 anos de mercado e principalmente ali desde 2018, em que a gente teve o rebranding, né? A gente nasce como hotel urbano e agora nós somos URB, né? Há já 4 anos, a gente entendeu a necessidade de ter tecnologia no nosso core. Então, hoje a gente nem se reconhece mais como uma OTA. A gente se reconhece como uma plataforma de viagens e a nossa própria missão é a otimização de viagem pela tecnologia, né? Então, a gente sempre botou isso bem dentro do nosso core. As nossas áreas de tecnologia, elas realmente são muito grandes. A gente atualmente, se não me engano, a gente tem mais de 200 funcionários focados em tech. Lá a gente tem 3 áreas principais de tecnologia, só falando um pouquinho sobre isso, que é software mesmo, que aí eles cuidam da plataforma, bem do back-end mesmo. A gente tem um time de produtos que cada vez cresce mais, e eles cuidam dos nossos produtos mesmo. Então, se você for entrar agora no nosso site, você vai ver que a gente tem 3 principais produtos, que são os pacotes. E em pacotes a gente tem 4 tipos diferentes, que são os pacotes data flexível, data garantida, data fixa e os pacotes em aéreo. A gente tem os nossos hotéis e as nossas atividades. Então, a gente tem um squad para cada produto, a gente tem squad também de geração de demanda. E, além disso, a gente também tem um core muito forte de Data Science. Então, a gente tem uma diretoria recém-criada de Data Science. A gente já tinha as áreas antes, mas a gente unificou de Data Analytics agora, em que a gente tem Machine Learning, Business Analytics e Data Engineering, em que todo mundo trabalha ali para ter um ecossistema e oferecer uma melhor experiência para o nosso usuário, né? Então, a tecnologia realmente é muito forte, não apenas nessas áreas, mas a gente também tenta otimizar o máximo possível as nossas operações e principalmente o nosso atendimento, que são áreas historicamente em que você tem o maior quantitativo de gente, né, trabalhando ali dentro. Então, o nosso próprio diretor de operações hoje em dia, que é o Renato Visso, ele vem desse background de software também. O nosso diretor de CX, né, de Customer Experience, que é o Romário Melo, ele antigamente trabalhava na área de produto. Então, a gente trouxe isso e com isso a gente conseguiu otimizar, principalmente a parte de atendimento ao cliente, de operação, e com isso a gente ganha muito em escala também, né, e a gente consegue reduzir o nosso custo. Então, para a gente, isso é muito forte. Na pandemia, isso é uma frase que meu pai sempre falou pra mim, né, fugindo um pouquinho, que a crise sempre traz oportunidade. Isso sempre ficou muito gravado na minha cabeça. Na pandemia, o URB realmente representou isso. Quando chegou 2020,
a gente fez uma virada de chave na estratégia, em que a gente começou a focar nos nossos pacotes data flexível para venda, né, no longo prazo. Então, eu não sei se vocês já viajaram pela gente, se vocês conhecem, você com certeza conhece nosso produto, em que você compra um pacote para 12 a 18 meses à frente, com data flexível. Então, isso ajudou muito em 2020, em que a gente vendia para 2022, 2023, então foi isso, né, mais ou menos, que aconteceu. E a retomada agora a gente tem, né, o desafio da malha aérea, mas a gente está contornando de várias outras maneiras. Muito bem, Ana, muito obrigada. Vou, na sequência, então, passar aqui para o Paulo. Alô, oi, tudo bem, gente? Boa noite já, boa tarde, né? Acho que 6 horas. Eu sou Paulo Mendes, na verdade a Amadeus é uma empresa de tecnologia voltada para todo o ramo. Se você pensar dentro do turismo, a gente vai desde hotel, agência de viagem, cruzeiro, aluguel de carro, sistema de monitoramento dentro dos aeroportos, aqueles carrinhos que andam lá entre os aviões, na verdade, também. Então é uma empresa muito grande, a gente consegue falar que praticamente a gente vai de ponta a ponta, né, do processo de compra, desde o fornecedor até o cliente final. A gente consegue atender todos esses braços dentro do turismo. E hoje a gente é completamente voltado para a tecnologia, né? A gente, como a empresa já era oriunda da base de tecnologia, na verdade a compra da Travelclick, que era a empresa que eu trabalhava antes, que foi para fazer o braço de hotelaria, isso só fomentou ainda mais digamos assim, o link que a gente tinha com essa parte tecnológica. Então a ideia hoje realmente é de transformar tudo que a gente tem da forma mais automática possível, né? Desde o momento que você vai fazer uma reserva, que você procura, seja no Google, seja, né, onde a gente normalmente inicia a nossa pesquisa no Google, até a parte de propaganda, até a parte do que vai ser vendido para você dentro daquele determinado hotel. A gente já tem até hoje que o cara consegue vender a mesa dentro do seu quarto. Se você estiver ali dentro, você vai plugar ali dentro do seu... Você vai abrir seu celular e aquela mesa, aquele copo, tudo que você estiver utilizando dentro daquele determinado hotel vai estar sendo vendido para você. E até pontos que a gente vai falar mais aqui na frente, que a gente estava conversando aqui fora, que era... agora a gente está numa pegada muito grande de facial recognition, né? Então, ele vai sair de casa, vai entrar no avião, vai entrar num hotel e não vai falar com absolutamente ninguém. Ele só bota o rosto, aqui eu tenho um reconhecimento facial, já tem cobrança, já tem tudo ali. Isso já está funcionando lá fora, não é mais aquele futuro, né, distante, né, das máquinas, dos filmes, isso já é uma realidade. E essa é a nossa pegada hoje, com certeza, transformar e automatizar o máximo que for e o mais benéfico que for, desde a ponta do fornecedor, seja ele um hotel, um cruzeiro, um agente de viagens, né, uma operadora, até a ponta final, que é o cliente. Muito bem. Então agora é com você, Léo. Boa noite. Falar depois de gente tão importante aqui é difícil. Eu sou diretor da Destinal. A Destinal é uma empresa que nasce da pandemia. A gente entra na pandemia com uma operação local e a gente tinha 2 opções na pandemia: ou a gente parava ou a gente mudava a nossa frente de negócio. Então a Destinal vem do aprendizado que a gente tem como C2 Rio do mercado de turismo receptivo. Então hoje a gente está lançando esse mês de setembro a Destinal, que é um marketplace de experiências e atrações 100% online, tá? Então é isso é um pouquinho da gente. Depois eu comento um pouco mais. Muito bem. Eu costumo dizer, né, que assim, a gente, enquanto Visit Rio, na verdade, enquanto setor, enquanto cadeia produtiva, e aí talvez esse seja, né, o grande link que a gente tem desse cenário, dessa nossa realidade, de entender, né, todas as empresas que compõem, que são os stakeholders da tecnologia, que existe 1 milhão de oportunidades aqui dentro. A gente vive, né, um século XXI, a gente vive uma era de comunicação que ela é muito rápida, né, que ela acontece de forma muito frequente. O país, quando a gente fala de Brasil, é o terceiro, né, maior consumidor que a gente tem hoje de redes sociais, é o Brasil, né, e aí realmente, de fato, é que a gente começa, né, a se dar conta do quanto a tecnologia ela faz parte desse ambiente da nossa realidade, né, desde a gente realmente no dia a dia se orientar, se instruir, saber o que está acontecendo, porque hoje, né, todos nós acabamos lendo todas as notícias através
né, da própria tecnologia, do que existe de disponível, até o próprio consumo, né? E aí é onde vocês entram nesse ambiente conectado cada vez mais e olhando, inclusive, as próprias, né, faixas etárias e as próprias gerações que vêm se construindo, né, cada vez mais ao longo, né, desse cenário, desse percurso. E, de fato, quando a gente fala do turismo, quando a gente fala da hotelaria, quando a gente fala desse ambiente macro, é possível e é necessário que a gente faça essa conversão de parte, né, praticamente integral. Aí a minha pergunta para vocês, né, assim, como que hoje, né, uma distribuição de vocês, né, que a gente fala já no universo de metaversos, a gente fala no universo de NFL, né, quando a gente fala de realidade aumentada, quando a gente fala, né, desse ambiente que a gente tenta tangibilizar ao máximo aquilo que a gente vende por experiência a longo prazo ou de forma distante, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que a empresa de vocês está olhando esse universo, né? Se existe alguma preparação, se existe algum modelo, né, de negócio onde vocês já olham esse futuro que ele é próximo, mas que ele de alguma forma ainda é distante, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Eu posso falar um pouco da gente. A gente entende que a indústria de entretenimento é uma indústria que passa por um momento hoje que é complicado, de fraudes, de diversas frentes que tentam atingir o nosso segmento, e a gente acredita que o caminho blockchain ele pode resolver isso, tá? Através de diversas frentes que a gente visa incorporar no nosso desenvolvimento no curto prazo. Muito bem. E dentro, né, desse universo também, hoje a comercialização desses produtos também está de forma muito acelerada, né? Até eu estava brincando, a gente estava falando aqui, né, sobre hoje, né, qualquer consumo, ninguém mais usa dinheiro, né? Hoje a gente já tem aí tanto os cartões virtuais quanto outras, né, possibilidades da gente fazer a compra propriamente dita. E já se olhando, né, pensando nesse ambiente da própria comercialização via criptomoedas e etc. E aí, Ana, não sei se dentro da URB já existe algum projeto e se vocês já acabam fazendo a comercialização de vocês através de algum canal e a possibilidade, já pensando nessa possibilidade ou não, ou isso ainda é mais embrionário. Como é que vocês estão trabalhando essa comercialização via uma criptomoeda? Então, a questão da comercialização via criptomoeda não é só você aceitar um meio de pagamento, né? Você tem, principalmente pensando ali na plataforma, você tem toda uma estrutura ali do software que ele tem que ser preparado para você aceitar. A gente entendeu isso muito rápido, então a gente já está fazendo todas as mudanças necessárias na nossa plataforma para a gente realmente começar a aceitar criptomoeda como meio de pagamento. Mas é um projeto que demanda tempo, tem que atualizar a plataforma. Então é um pouco complexo, mas a gente já está fazendo. E além disso, a gente já tem próprios investimentos da URB em fundos de cripto mesmo. A gente entende essa necessidade, a gente enxergou isso muito rápido, muito também devido ao nosso conselho de administração, né? O nosso presidente do conselho e o nosso próprio CTO são dois entusiastas da cripto, que a gente entendeu isso muito rápido. E aí, só voltando na sua outra pergunta sobre realidade aumentada, metaverso, eu e o URB, a gente enxerga muito como uma oportunidade, né? Então, por exemplo, uma vez me falaram que o metaverso era um concorrente direto à viagem. Eu não entendo isso, na minha cabeça não entra, porque, na verdade, é uma vitrine. Por que não mostrar o Rio de Janeiro nisso? Então, e trazer gente para cá? Então, eu acho que é tudo uma questão de oportunidade, mas sobre a cripto a gente já está caminhando para isso. Maravilha. É o famoso, quando eu digo, né, que eu sempre falo que existe espaço para todo mundo, né? Assim, não existe essa possibilidade, é concorrente? Pode até ser, né? E a palavra da moda, e cada vez mais, né, eu acho que a gente, quem conseguiu, né, e realmente conseguiu perceber o aprendizado que a pandemia trouxe pra gente, dessa questão da reinvenção, da gente poder realmente ser cada vez mais criativo. Eu acho que ele tem muito desse cenário, né? Assim, o que hoje, porque da mesma forma como as agências, né, online, num primeiro momento, elas pareciam de uma forma
direta concorrentes, né, das próprias agências físicas. Né? E realmente, hoje quando você fala se você não for ponto com, você é ponto morto, porque realmente, de fato, essa questão está diretamente relacionada ao nosso, né, comportamento de consumo. Né? E realmente, se você não estiver, né, oferecendo esse canal e essa possibilidade para esse seu cliente, de fato você fica fora, né, do xadrez, fora do jogo. E uma outra questão que a gente sempre fala, né, e hoje com os recursos, né, sendo priorizados a cada momento que a gente faz investimento, a gente também olha e mede todos os nossos esforços, né? E eu costumo sempre que você, para mim, é uma grande referência, né, Paulo? Porque toda a inteligência, né, que a Amadeus traz pra gente, reproduz pra gente, ele consegue enxergar e dizer e dar uma diretriz para onde a gente realmente deve fazer o investimento, como deve ser feito esse investimento, com que olhar e para onde a gente deve ir. E aí, olhando, né, trazendo um pouco para a realidade de vocês, a minha pergunta é: como é que você hoje, né, assim, olha esse cenário, né, assim, atual? Como é que você acha que como é que vai ser esse comportamento desse, né, desse viajante, desse turista, nesse curto espaço de tempo? A gente estava conversando lá fora, você já trazendo números muito otimistas, o Léo também trazendo números excepcionais. A Ana, imagino que também não esteja diferente disso, porque é uma realidade que a gente vive, de fato, bastante interessante, né? Ou seja, está na hora da gente, né, ou seja, vibrar e realmente, né, comemorar esses números. E aí hoje, dentro desse universo, né, olhando para frente, Paulo, como é que você pode dizer assim, qual é o raio-x que você faz hoje desse panorama, né, da realidade global, uma vez que vocês têm realmente essa capilaridade, né? Se você olhando os dados, né, isso é bem interessante, porque quando a minha antiga empresa, né, que a gente foi comprado pela Amadeus, mas a gente era travel click, a gente só conseguia ver hotel. E agora, comprados pela Amadeus, fazendo parte da família Amadeus, a gente consegue enxergar exatamente tudo. Desde a hora que o cara está comprando o voo, na verdade, não é a hora que ele está comprando o voo, a hora que ele está pesquisando o destino que ele está procurando, a gente já consegue enxergar a jornada desse turista, né, desse hóspede, seja de viajante de lazer ou viajante corporativo. A gente consegue enxergar todo esse lado que ele faz, né, desde o início até o final. E quando a gente olha para frente, o que a gente começa a ver, que era um pouco desesperador atrás, confesso, né, se a gente tivesse essa reunião há um ano atrás, a visão era completamente diferente, mas é que você teve 2 anos enclausurados, que a gente desengavetou muitas ideias que foram aceleradas numa velocidade absurda, né? A gente tem projetos hoje rodando na Amadeus, como eu falei, esse do Face Recognition, que eram projetos para 2024, 2025. E os caras aceleraram tudo durante a pandemia, porque eu acho que está todo mundo em casa, então as pessoas tinham tempo de fazer as coisas. E aí isso acelerou muito esse movimento. Mas olhando em números, o que a gente vê para frente, a gente lá atrás tinha um receio muito grande de quanto tempo a gente ia retomar a nossa vida normal, né? Nos números de 2019. Globalmente isso já foi retomado, se você pegar a média global, né? Claro que se você perguntar Brasil, ainda não. A nossa expectativa Brasil ainda, se você falar de alguns corporativos, a gente está no final de novembro de 2019, a nossa expectativa é de bater o que você tinha em 2019. Mas mesmo assim, ainda é uma visão muito boa perto do que a gente tinha lá atrás, né? Só para vocês terem noção, a gente não tinha ideia do que ia acontecer com eventos e grupos como está acontecendo agora. A gente não tinha ideia que a diária média ia ficar tão alta como está sendo agora. Eu sei que você estava comentando, né, da forma de pesquisa, como ela falou, o metaverso, isso tudo o metaverso, isso é tudo uma oportunidade da gente conseguir olhar para frente e conseguir trabalhar em cima desses clientes que estão dentro desse mercado, que é, na verdade, a molecada mais nova, né? E a gente vai ter que ir atrás deles em algum momento. E é uma oportunidade ótima de você conseguir trabalhar em cima desse novo perfil de cliente e que possibilidade é infinita. Vocês vão lembrar que no Google, alguns anos atrás mesmo, tinha aquela coisa de você entrar no hotel pelo Google Maps. Lembra disso? Uns 6, 7 anos atrás. E a gente fala assim, nossa, mas que incrível. Olha quanto incrível a coisa ficou nesse último tempo. Então isso vai ser, eu acho que essa mudança vai ser radical. A gente tem que olhar para frente e o principal, a gente tem que se unir de alguma forma para poder dividir a informação que a gente tem e não ficar pegando informação fragmentada, igual a gente está muito hoje dentro da hotelaria. Eu falo muito, né, pensando pela hotelaria, e hoje a gente tem muita essa coisa de fragmentar. Você tem que pegar uma informação de um sistema para juntar com a informação do sistema.
sistema, pegar informação de hotelaria. Aqui não, aqui eu quero colocar o cara que veio para o meu hotel pela URB, oferecendo um pacote de viagens que ele tem para um determinado serviço de passeio, e você dentro de tudo isso conseguir enxergar desde o início do processo da viagem desse cara até o ponto final dele, né? Então acho que isso é uma grande oportunidade e que isso está cada vez mais perto. Só falta a gente se entender um pouquinho mais e se juntar um pouquinho mais. É isso, chegou, né, assim, eu costumo falar também sobre isso, né, é o limite do limite, tá na hora da gente realmente virar uma página, virar uma chave e realmente ter, né, essa profissionalização do nosso setor, integrando toda essa comunicação, sendo um grande facilitador para quem nos consome, para quem quer nos consumir, para quem vai realmente de fato ter, né, como referência e um destino como o Rio de Janeiro. Então a gente tem um baita dever de casa, né? A gente tem muito trabalho pela frente, mas ao mesmo tempo o Rio de Janeiro está se tornando um grande hub da tecnologia e eu acho que isso vai também, né, ser um grande facilitador, vai ser um grande aliado nosso, né, a esse processo, essa evolução, essa transformação, para que realmente o Rio de Janeiro esteja cada vez mais preparado e falando a mesma linguagem que a gente tem para esse universo. Eu queria passar para as considerações finais, né, nosso painel está terminando. Queria passar as considerações finais de vocês, né, sabendo qual é realmente a expectativa de vocês de futuro para os próximos meses e aproveitar a oportunidade, porque eu sei que vocês têm, né, soltar um videozinho bem rapidinho das empresas de vocês, né? Acho que tirando a Ana, o Léo e o Paulo tem aí esse vídeo e aí a gente encerra, tá bom? Começar pela Ana então, já que ela tá sem o vídeo, mas o que não falta é vídeo, né, do URB aí disponível nas internets e nas próprias redes. Sim, claro, é só seguir a gente no Instagram, vocês vão ver tudo lá. Eu acho que as perspectivas futuras, elas são muito otimistas, né? Eu acho que travel realmente, a pandemia ofereceu um desafio muito grande e a gente superou, e foi exatamente como o Paulo estava falando, coisas que em 2019, até fevereiro de 2020, a gente não imaginava. É outro mundo e tem muita possibilidade da gente disruptar a indústria mesmo. Ainda é uma indústria arcaica, então tá na hora da gente vir, da gente mudar e tá no momento, né? Foi o que eu falei no início, a crise traz oportunidade, a oportunidade veio e tá na hora da gente revirar esse setor e transformar ele realmente num setor de tecnologia de ponta. E o URB, ele realmente acredita muito na tecnologia, não só voltada para travel. A gente criou uma diretoria de novas verticais também, que a gente também pensa em inovação e gestão de inovação dentro de travel, mas a gente também tem um laboratório de inovação de áreas similares, né? Então de setores similares, como por exemplo sustentabilidade. A gente está com o projeto do URB Energy, que é uma eficiência energética em hotéis, né? Porque o hotel ainda tem uma dificuldade ali na medição de energia, etc. E como é que você transforma esse setor em mais sustentável também? A gente também tem um braço de mobilidade, eu não sei se vocês já ouviram falar do Projeto Área, que é um barco autônomo que a gente está criando primeiramente para Barra e depois para expandir para outros locais, que também é uma maneira que polui menos, né, de você realmente transitar na cidade. Além de todo o setor de educação, que a gente trabalha muito com travel e educação, com educação, tecnologia e travel, e como é que usar a tecnologia para solucionar alguns problemas nossos. Então, as visões são bem otimistas. Que bom. Olhando até o resultado do segundo trimestre de 2022, muito, né, empoderado aí, muito... os números refletindo muito a realidade do nosso setor e alavancando a economia. Eu acho que é o reflexo do que a gente acabou de falar por aqui também. Paulo? Olha, como eu falei, o que a gente vê para frente são números extremamente positivos. A gente teve um ano passado muito complicado, obviamente vocês sabem disso, mas a gente não esperava que essa retomada fosse ser tão rápida, né? Então, se eu pegar, por exemplo, números de agosto, foi o nosso melhor mês de corporativo. Nosso, eu digo Brasil, tá? Não estou falando do Amadeus, não. Estou falando corporativo como geral. Você teve o melhor mês do ano. Em setembro, eu puxei esse dado no dia 6 de setembro, um dia antes do feriado. A gente já tinha quase um pouco mais de 1/3 do total de agosto. Isso é, setembro a gente provavelmente, não posso dar essa certeza que não fechou ainda, mas provavelmente a gente vai bater os números de agosto. Então a gente está numa retomada muito boa, muito positiva.
e a antecedência de compra voltou a aparecer, que a gente não tinha isso, né? No período pandêmico você tinha uma antecedência de compra de 7 dias, 3 dias, era uma coisa assustadora. E agora não, agora você já tem as passagens internacionais, que agora eu estava falando lá fora, que a gente já começa a receber mais o americano, a gente já começa a receber mais o sul-americano também, viajando para o Brasil. Então você já consegue ver uma antecedência de compra maior, e isso para a gente é fundamental para o turismo, porque quanto mais antecedência, mais planejamento e mais gente a gente tem dentro do Brasil, no Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos com tudo. Léo. Eu acredito que os próximos meses vão ser meses bem importantes para a cidade em termos de turismo. Acho que para o Brasil como um todo, eu estava comentando com a Roberta que o estrangeiro está voltando e a gente tem uma oportunidade única de botar o nosso novo petróleo para trazer recursos para um estado que precisa tanto. A gente vai passar um ano complicado de eleições e tudo, mas a gente acha que passando isso a gente vai ter base para acabar com o turismo, a última ponta do turismo, que é o offline. A gente tem a missão de digitalizar a ponta final do turismo. Essa que é a missão da Destinal agora. Então a gente está aí com essa missão. Bem, pessoal, muitíssimo obrigada. Queria de novo agradecer aí a participação de vocês, a Ana, Paulo, Léo, né? E que a gente realmente consiga converter cada vez mais, né, turistas, viajantes e etc., para gerar cada vez mais oportunidades para todas as empresas que de alguma forma, direta ou indiretamente, estarão relacionadas ao nosso setor, tá? Muitíssimo obrigada.